Doutor, o que realmente significa e o que é saúde estética integrativa? Hoje a estética, eu sempre falo que ela não está dissociada da saúde. A maioria das pessoas acham que vão fazer um botox e se elas não estiverem bem em saúde, esse botox ele não vai entregar o melhor resultado que o paciente espera. A estética e a saúde, elas têm que andar juntas, né? Hoje, infelizmente, a prática do que está sendo feito por aí é, por exemplo, o paciente, até para ter uma melhor formação do colágeno, o pessoal está dando medicamentos para o diabetes para que isso aconteça, né? Então, a mudança de hábito é isso que a gente procura. E muitas vezes o paciente ele tem um problema, ele me procura, por exemplo, porque está com problema de libido, mas o que está gerando nele essa falta de libido é o diabetes, por exemplo. E a gente vai identificar a doença de fato ou a falta de nutriente que está levando o paciente a ter essa falta de libido. Não é só chegar e querer fazer um procedimento e achar que aquilo ali é apropriado para você. Exatamente. Hoje a gente sabe que o excesso de estresse atrapalha, né? Eu sempre brinco com os pacientes que é como se o copo fosse enchendo, uma hora ele transborda. É isso que é o estresse. Quando ele transborda, nada que eu faço na estética funciona. E a gente tem como identificar isso pelo hemograma, por exemplo, que é um exame simples, barato, que a gente consegue identificar quase todas as deficiências nutricionais do paciente. E se o paciente tem até algum tipo de doença também, hoje é possível. Na verdade, o segredo está na alimentação. Isso. Eu sempre brinco, não adianta o paciente entregar para mim a responsabilidade que eu vou fazer o milagre dele, que eu não consigo, né? O milagre quem vai realmente fazer é ele, né? Primeira coisa, ele querer realmente, por exemplo, emagrecer, mudar os hábitos, né? Ter uma alimentação saudável. E todo mundo acha, eu tirando tudo isso, tirando o pão, tirando o glúten, tirando o leite, tirando o açúcar, o que é que sobra? Tudo que a gente deveria comer e não estamos comendo, né? As frutas, com índice glicêmico baixo, que a gente passa a orientação de qual é a relação disso, as gorduras boas, né? Que a maioria das pessoas não tem o hábito de comer castanha, por exemplo, que é uma fonte de gordura boa. Quando vai comer, come o pacote inteiro de castanha, não 3, 4, 5 castanhas, né? Então são essas pequenas mudanças de hábito que a gente faz no paciente e junto com a soroterapia a gente consegue fazer a transformação, sim. É um desafio. É um desafio. É um desafio, mas é um desafio bom, porque a grande maioria das pessoas tem resultado, né? É você saber da orientação certa, é você saber o que o paciente de fato precisa. Se não foi, por exemplo, um evento ali que levou a ele a ter falta de libido, psicologicamente falando, ele foi fazer um ato sexual com alguém e ficou constrangido e aquilo alterou, né, o nível de consciência dele em relação ao sexo. Saber se o sexo para ele é uma coisa divina, vamos dizer assim, que ele tem que fazer só quando casar ou se é uma coisa que é natural para ele. Então são pequenas perguntas que a gente faz e a falta de libido ela vai muito além do que a reposição hormonal, né? A gente sabe que a falta de dopamina, que é um neurotransmissor, pode causar, o uso de antidepressivos pode causar libido, falta de outros neurotransmissores que a gente consegue modular com soroterapia, além dos hormônios, obviamente, para que a gente entenda de onde vem esse problema, que é isso que é saúde integrativa. E isso acontece com mais frequência entre mulheres ou entre homens? Hoje em dia eu tenho procura das duas, principalmente a mulher que está na menopausa, porque já não tem produção hormonal, né? E aí gera isso. Se a paciente, por exemplo, tem alguma alteração metabólica, um diabetes, uma hipertensão ou excesso de triglicerídeo, gordura no fígado, tudo isso exacerba os sintomas de uma menopausa, né? Os calorões e tudo isso. E a gente consegue hoje, só com a soroterapia e às vezes o uso de fitoterápicos, o paciente ter a minimização dos sintomas e a gente conseguir tratar ele de fato. Doutor, por que a mulher perde essa lubrificação na menopausa? Pela falta da produção hormonal, de fato, né? E aí essa lubrificação ela acaba fazendo realmente todo sentido, não só íntimo, mas a pele da mulher muda, que a gente sabe que para que haja a formação do colágeno precisa ter o estrogênio e para que haja da elastina precisa ter a progesterona, que são hormônios importantíssimos. Aqui em São Luís você está sempre atendendo, né? Sim, todos os meses a gente atende. A minha residência fixa é em Imperatriz, mas futuramente eu quero aumentar o atendimento aqui em São Luís, porque eu vejo que tem uma grande procura
principalmente na soroterapia, no tratamento de doenças, que a gente falou de algumas, mas existem outras, diversas. São mais de 100 ativos que a gente pode trabalhar na soroterapia, então a gente pode tratar... Vamos explorar um pouquinho a soroterapia, Sim. porque eu quero entender como é que ela ajuda no tratamento de diversas, né, patologias, vamos dizer assim. A soroterapia ou terapia ortomolecular, ela já existe há muitos anos, há mais de 50 anos. Tem muita evidência científica e todo dia está saindo mais coisas, mas agora nesse último congresso que eu estive em São Paulo, um dos tratamentos que me chamou bastante a atenção é da litíase, que são pedras nos rins, que antes imaginava-se que só poderia se tratar com cirurgia, e hoje a soroterapia a gente faz ali um tratamento de 3 dias, o paciente vai 3 dias, aplica um ativo, geralmente no segundo dia ele já coloca aí as pedras para fora. Elas acabam se dissolvendo e sendo eliminadas sozinhas. E eu quero agradecer a você, tá? Por ter aberto espaço aí na sua agenda para bater esse papo conosco e trazer pra gente essa novidade, né? Que é a saúde integrativa. É muito interessante porque é uma coisa mais natural. Sim. A gente não fica tão dependente de medicações. E hoje a maioria da população a gente vê pela quantidade de farmácias que tem por aí, né? Hoje em dia tem mais, às vezes, farmácia do que supermercado, imagina. A indústria farmacêutica ganha muito em cima disso, grande, né? Da doença do paciente. Exatamente. E essa proposta que eu trago é realmente uma proposta de saúde, né? A saúde avançada, você conseguir recuperar a sua saúde sem precisar ficar tomando remédio, porque o corpo ele dá sinais. Excesso de dor de cabeça, manchas pelo corpo, queda de cabelo, isso tudo são sinais que o teu corpo está dando ali que você precisa regular ele. Aí é só me procurar. Muito obrigada por esse bate-papo, viu? Foi um prazer. Prazer todo meu.